Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Rei Jesus. Uma alegria finalmente estar com os irmãos nessa bendita e santa convocação. Parece que eu estava um mês longe dos irmãos. Nossa, que coisa, viu? Meus irmãos, uma alegria estarmos aqui reunidos nessa noite para meditarmos um pouco mais na bendita palavra do nosso Rei. E vamos hoje seguir com a nossa série de exposições na carta de Tito, carta pastoral do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Tito. Então peço para você abrir sua Bíblia lá em Tito, capítulo 2. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 2. Tito, capítulo 2, dos versos 11 a 15. Um dos textos mais marcantes, mais ricos de toda a Escritura em escancarar para nós a graça do Evangelho do nosso Deus. Vamos para lá, Tito, capítulo 2, versos de 11 a 15. Leamos lá, meus irmãos, o Santo Livro. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E o versículo 15 diz estas coisas: exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Meus irmãos, louvado seja o nosso Deus pela leitura de sua palavra. Vamos a Ele agora em oração, implorar para que Ele nos ilumine, para que nós entendamos essa porção da Escritura. Oremos. Pai Santo, nós te bendizemos, Senhor, uma vez mais, pela maravilhosa e bendita obra gloriosa do Teu Filho Jesus em nosso favor. Senhor, nós, nessa hora, imploramos a Ti, Senhor, que ilumine as nossas mentes, que ilumine as nossas almas, que nos dê ouvidos para ouvir, nos dê alma para amar, coração para zelar, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinará, ó Deus, sobre a Tua graça soberana e livre, nesse maravilhoso texto que acabamos de ler. Ó Deus, por favor, rogamos a Ti, ó Senhor, que inflame as nossas almas com fervor espiritual verdadeiro, oriundo da Tua graça. Senhor, tenha misericórdia de mim, que as minhas fraquezas, as minhas misérias, as minhas debilidades não sejam, Senhor, consideradas nessa hora, a fim de que eu não impeça o Teu povo, os meus irmãos aqui reunidos, de entender e de receber a Tua palavra. Senhor, exorte e console o Teu povo, faça-nos ver a gloriosa graça do Senhor nesse texto. Nos faça ver, Senhor, a Tua maravilhosa disposição em salvar e justificar pecadores, como vemos nesse texto. Senhor, por favor, que a bendita esperança e a manifestação da Tua glória aqueça os nossos corações nessa hora, através da Tua palavra. E é no Teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ter acesso àquele texto publicado em 1862 por um grande escritor chamado Victor Hugo. Eu estou me referindo à obra Os Miseráveis, uma obra muito conhecida, que recebeu aí várias adaptações cinematográficas, para o cinema, para o teatro e etc.
Esse clássico, ele foi escrito no século XIX, após a queda da monarquia na França. E esse grande clássico retrata a questão política e social desencadeada pela Revolução Francesa naquele período. É um marco do movimento literário do romantismo, essa obra de Victor Hugo. E, como mencionei, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade, não sei se ainda está em exposição lá no Teatro Renault, a última vez que eu vi era o Rei Leão, não é? Mas por um tempo ficou lá, inclusive eu assisti com a Sheila, essa grande obra, não é? Ali no teatro, dramatizada diante de nós. Se você não tem acesso, eu vou te dar um breve resumo sem muito spoiler, tá bom? Então fiquem tranquilos. Quem não gosta de spoiler, fica tranquilo com isso. O enredo conta a história do protagonista chamado Jean Valjean. Um homem pobre que perde os seus pais ainda muito novinho enquanto criança, e aí ele passa então a ser criado e educado e disciplinado por sua irmã mais velha. Um dado momento, a sua irmã fica viúva, e ela tem aí 7 filhos nas costas para criar e para educar. Então, o Jean, não é, passa a ajudar, a sustentar sua família com o seu trabalho. Só que um fato triste ocorre com ele nesse contexto, onde ele perde, portanto, o seu emprego e a situação da família fica muito delicada. E aí, então, num determinado momento, o Jean se vê obrigado a roubar, não é, um pedaço de pão para poder levar para os seus sobrinhos e para sua irmã, a fim de alimentá-los, não é? E aí, então, ele é preso. Ele é pego, ele é preso, ele é levado, portanto. E aí, então, ele fica por 19 anos preso. Após 19 anos, Jean Valjean é liberto. Porém, ele carregava consigo uma marca amarela, uma marca que, portanto, registrava para quem vivesse naquela época, saberia, portanto, eu sei que você foi um criminoso, eu sei que você foi um bandido, eu sei que você foi um ladrão. E aí, portanto, Jean Valjean, ele é jogado às traças, às moscas, não é? Ele é rejeitado na sociedade. Porém, ele é acolhido num determinado momento de sua vida por um bispo católico, que o alimenta e o abriga. E aí, Jean, maravilhado com a arquitetura onde ele foi abrigado, ele nota que há utensílios preciosos num determinado momento ali da sala onde ele se encontra. E aí, mais uma vez, aquele que roubou um pão para alimentar a família agora se vê tentado a roubar, não é, joias. Se vê tentado a roubar joias muito preciosas, não é? E aí o que ele faz? Ele rouba. Ele espera ali, todo mundo dormir, ele vai lá e pega as joias preciosas e foge, vai embora. Porém, ele não vai muito longe. Ele é pego, não é? A polícia para aquele suspeito com aquela marca amarela e então vai ver o que ele tem dentro daquela bolsa que ele carrega e aí encontram lá os utensílios, não é? As pratarias do bispo. E aí eles, obviamente, reconhecem que alguém como Jean Valjean não poderia estar caminhando com aquelas pedras preciosas, não é? Ainda mais naquele momento da noite. E aí, então, eles reconhecem que aquela prataria parece pertencer ao bispo ali do bairro, da cidade. E aí, então, a polícia leva o Jean preso, não é? Mais uma vez, e leva ao bispo. Quando, porém, eles chegam e o Jean já desesperado, né? Poxa, se por um pedaço de pão eu padeci 19 anos, o que será de mim agora? O que me espera é a morte. Ele todo triste, todo depressivo. E aí, então, chega lá o bispo. Olha, nós encontramos esse camarada aqui com essas pratarias aqui dentro da bolsa. Isso aqui pertence ao senhor, não pertence, bispo? Aí o bispo olha e fala, tudo bem, cumprimenta o Jean, né? Meu amigo, meu querido, tudo bom e tal. Vocês se conhecem? Não, sim, eu conheço. Ele é o meu amigo, eu abriguei aqui, estou cuidando dele. E, inclusive, essa prataria aí que você encontrou, essas pedras preciosas, eu dei a ele. Como assim o senhor deu a ele? Eu dei a ele, eu o presenteei com isso. Ele não roubou de mim. Eu dei de presente para ele. Essa foi a resposta do bispo diante, não é, do ladrão Jean Valjean, os policiais prontos a exercer sua autoridade, não é?
se viu sobre eles, e aí então todo mundo fica estupefato, mas quem fica mais maravilhado com isso é o próprio Jean. Ele olha no fundo dos olhos daquele bispo e o que é que está acontecendo? Como assim? Eu te roubei. Depois desse episódio, Jean nunca mais foi o mesmo. Depois desse episódio, ele, portanto, escolhe seguir outro rumo na vida. Jean Valjean foi marcado pela graça de um bispo que ele roubou. Aquele homem que merecia condenação, prisão, desgraça e morte foi abençoado com libertação, com perdão e ainda com a prataria. Meus irmãos, o texto que nós temos diante de nós é sobre isso. É sobre a graça de Deus e como ela transforma a vida de pessoas que são esmagadas, que são rasgadas por ela. Por isso que a pedrada na janela desse sermão, para chamar a sua atenção, é alguém que não está sendo transformado pela graça de Deus, é alguém que não foi salvo por ela, é alguém que não está sendo santificado por ela e é alguém que não recebe a verdadeira esperança que vem dela. Mais uma vez, alguém que não está sendo transformado pela graça de Deus, é alguém que não foi salvo por ela, é alguém que não está sendo santificado por ela e é alguém que vive sem a esperança oriunda dela. Aqui vem a nossa afirmação teológica, o resumo, o coração desse sermão. Somente a gloriosa graça de Deus pode salvar pecadores, pode santificar pecadores e pode dar esperança a pecadores. Somente a graça de Deus. E ela se manifestou trazendo exatamente isto: salvação, santificação e esperança. E é isso que nós veremos nessa hora. O nosso texto está dividido em 3 pontos, como vocês já viram. E o título deste sermão é A Manifestação da Gloriosa Graça de Deus. E essa graça se manifestou, primeiro ponto, trazendo salvação, versículo 11, trazendo santificação, versículo 12, trazendo esperança, versos de 13 a 15. Irmãos, antes de nós avançarmos e entrarmos no texto, permita-me aqui rapidamente fazer um brevíssimo resumo da última exposição em Tito. Nós vimos que a igreja está infestada de falsos mestres, tendo influência no coração, nas vidas e nas famílias. E aí, então, nas últimas exposições, nós vimos que Tito ele é chamado a exortar cada grupo da igreja. Os mais velhos, homens e mulheres, os mais jovens, homens e mulheres, e os servos e os escravos, homens e mulheres. E eles são exortados a aplicar a sã doutrina em suas vidas. Nós vimos isso, não é? Falsos mestres estavam destruindo famílias inteiras com seus ensinos, que Paulo chama de câncer, ensinos mortais, venenos perigosos, que estavam deixando rastros de morte e de destruição por onde eles passavam, esses falsos mestres. Então, esse é o nosso contexto, não é? Nós vimos, então, várias exortações sobre jovens, homens, mulheres, casadas, solteiros, etc., e jovens na igreja, como que eles deveriam, portanto, viver como crentes na igreja, como isso seria um sinal e um selo de que eles são crentes verdadeiros, eles estão aplicando o evangelho em suas vidas. Para as crianças, não poderia ser outra palavra para vocês pesquisarem com seus papais nessa semana, é graça. A palavrinha graça é a palavrinha que vocês têm que pesquisar nessa semana, tá bom? Então vamos ao nosso primeiro ponto. A manifestação da gloriosa graça de Deus. E ela se manifestou trazendo salvação. Versículo 11. Deixe sua Bíblia aberta aí, porque como vocês já estão acostumados, né, a gente vai olhar para o texto diversas vezes e extrair dele o seu ensino e as aplicações devidas. Olhem comigo como começa o versículo 11 mais uma vez. Porquanto, como vocês me conhecem, né, quando eu faço essa ênfase nessa palavrinha, é porque ela merece uma boa consideração de nossa parte. Porquanto, ou porquê, não é? Aqui nós vemos mais uma vez um padrão paulino se repetindo na carta, onde ele, por exemplo,
fala quais são as qualificações dos presbíteros, e aí ele vai começar a próxima sessão dizendo o quê? Por quê? Há muitos insubordinados, dando a razão de por que nós precisamos de presbíteros fiéis, porque há muitos insubordinados e falsos mestres. Então, nós vimos aqui, nas últimas exposições, várias exortações, não é? Não vou definir os termos novamente, porque nós já definimos, né? Se você faltou, assista lá a nossa exposição. Vou só passar, assim, rapidamente, pelas exortações que Tito dá à igreja. Tito olha para os homens mais velhos, para as mulheres mais velhas, para as mais jovens, para os mais jovens, para os servos, e ele diz assim, aqui eu vou misturar tudo, tá bem? Só para falar das exortações que ele traz. Ei, vocês cristãos, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, sérios em seu proceder, não caluniadores, sensatos, mestres do bem, boas donas de casa, amantes de seus maridos e filhos, amante no sentido de amar, tá bem? Sejam criteriosos, e os jovens viram quanto pano para manga deu só essa palavrinha criteriosos, né? E aí agora, depois dessas exortações, Paulo vai dar a razão disso tudo. Então, não é você obedecer por obedecer, não é uma obediência cega, não é uma obediência cega aos mandamentos, mas é uma obediência diferente. É uma obediência que tem uma motivação diferente. É uma obediência que parte de dentro para fora. Não é uma obediência meramente externa, formalista, é uma obediência que parte de dentro para fora. Em outras palavras, nós vamos ver agora, essa foi a introdução da introdução, tá? Agora a gente vai entrar na exposição. A gente vai ver qual é a fonte, qual é a origem que molda todas aquelas exortações, as grandes motivações para aplicar o evangelho nas nossas vidas. E agora, portanto, a gente continua a leitura. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Parou aqui. Parou aqui. A graça de Deus se manifestou salvadora. Precisamos logo de cara definir o que é a graça de Deus, porque a gente fala muito sobre isso, né? Cantamos graça de Deus, infinito amor, e cantamos graça, porque só a graça, somente a graça, só a graça, mas nós precisamos definir o que é graça, afinal de contas. Eu sei que a gente tem aquela definição, e ela não está errada, mas ela é muito rasa em algum sentido, né? Dizer que graça é um favor imerecido. É verdade, mas ela é muito mais do que isso. Graça, no nosso contexto, é Deus decidir fazer o bem a pecadores, criminosos, ladrões, desgraçados, desprezíveis, pessoas que o odeiam, independentemente disso. Independentemente dos seus crimes, Deus decide fazer o bem a essas pessoas que merecem somente o mal. Isso é graça. Pessoas que merecem o maior castigo recebem da parte de Deus o maior bem. Isso é graça de Deus. Então vocês veem que extrapola um pouquinho daquilo que a gente diz que é favor imerecido. Mas por que é imerecido? Por que eu não mereço? Por que Deus me dá graça em vez de me dar condenação? Então a gente precisa considerar isso, tá? Graça de Deus é a disposição amorosa e graciosa de Deus em abençoar pessoas que merecem as piores das maldições. E eu estou me referindo a você e eu estou me referindo a mim. Isso é graça de Deus. E Paulo vai dizer aqui que ela se manifestou, né? Aqui, Paulo está olhando para o passado. Ele está olhando para a encarnação do Verbo. Paulo está olhando para a gloriosa pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, e está olhando para a encarnação do Verbo. Ele está olhando quando a graça de Deus, obviamente que eu não estou reduzindo em hipótese alguma, ok? A pessoa de Jesus Cristo a uma perfeição divina, não estou fazendo isso. Porém, as perfeições divinas na pessoa do Redentor encontram uma glória sem igual. Se você quiser saber o que é a graça de Deus, olhe para Jesus Cristo. Se você quiser contemplar o amor de Deus, olhe para Jesus Cristo. A soberania de Deus, olhe para Jesus Cristo. A santidade de Deus, olhe para Jesus Cristo. A justiça de Deus, olhe para Jesus Cristo. Então, nesse sentido, é que nós vemos
na pessoa do Redentor, a própria graça encarnada, se podemos colocar assim. Paulo está olhando para essa manifestação gloriosa, para esse maior milagre no mundo que nós já pudemos ouvir e que pessoas já testemunharam. O maior milagre da história desse lado do céu e do outro é o próprio Deus assumindo para si a humanidade em favor de pecadores. Sem, obviamente, deixar de ser Deus. Deus, homem, assumindo para si uma humanidade sem pecado, perfeita, para nos redimir. Então, o que nós vemos aqui? A primeira vinda que está em foco aqui, ela foi marcante por alguns aspectos. Nós vimos aqui a revelação do mistério de Cristo. Assim que nossos primeiros pais pecam, em Gênesis 3,15 vem uma promessa de que viria alguém e esmagaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça do tentador, acabaria com Satanás. E nós vemos essa promessa sendo desenvolvida ao longo de todo o Antigo Testamento. E nós vemos o cumprimento em Jesus de diversas profecias messiânicas. Várias incontáveis profecias cumpridas nele, mostrando que ele é aquele prometido. Nós vemos o fim das sombras, o fim do templo físico, o fim dos sacrifícios, o fim da lei civil, o fim da nação de Israel como um povo tipologicamente do Senhor, que agora cai, onde as realidades encontram a sua glória, onde a igreja é o Israel escatológico de Deus, e não mais a nação física de Israel como um povo peculiar. Esse povo era um tipo, apontava para algo maior, que é, portanto, o próprio Senhor Jesus como o Adão corporativo que Israel físico falhou em ser, mas que o Filho foi bem sucedido em ser, e nós, portanto, entramos nele como povo de Deus, como Israel, ele sendo o Filho prometido, não a nação física, que era um tipo disso. Nós vemos o estabelecimento formal do pacto da graça, esse pacto glorioso em que nós estamos desde o início da nossa liturgia cantando, porque a sua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Nós estamos cantando, nós estamos orando, nós estamos exaltando a Deus por esse pacto glorioso que ele fez com o Filho, e nós, pela graça, somos inseridos nisso. Nós vemos a destruição do império das trevas, o Senhor Jesus matando a morte e a libertação do pecado. Esses são alguns fatos teológicos e bíblicos que marcam a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso, irmãos, por causa do nascimento, obediência à lei, morte horrenda. Jesus morre como um maldito, lembrem disso, sepultamento, ressurreição, exaltação e a segunda vinda de Jesus Cristo. Isso é graça de Deus. Essa é a graça que se manifestou. A manifestar aqui é aparecer, tá? Outro sinônimo. Essa graça apareceu, essa graça se manifestou. Essa graça rasgou um mundo de trevas e fez raiar a luz do perdão divino. Vejam, por exemplo, Malaquias 4:2 se cumprindo nessa ocasião. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Essa figura, né, em literatura profética de saltar como bezerro e tudo mais, é alegria, não é? Quando o sol da justiça raiar e acabar com todas as densas trevas da escuridão, do pecado, do inferno. E aí então nós olharemos para isso, contemplaremos isso e nos encheremos de alegria como bezerros soltos da estrebaria. E essa graça, ela alcança o seu clímax quando, portanto, nós não olhamos mais as profecias, mas quando nós olhamos o bendito Redentor. E aí nós olhamos o bendito Redentor, nós lemos os evangelhos e nós vemos ali as suas palavras de vida. Nós vemos o Redentor curando enfermos. Nós vemos o Redentor trazendo para si leprosos e curando esses leprosos. Nós vemos o poder incrível do Redentor subjugando os demônios, expulsando os demônios. Nós vemos ele ressuscitando mortos, mostrando que ele é alguém profundamente diferente do que já se viram ou do que já se podia imaginar.
Nós vemos ele agora sofrendo por pecadores, ele sendo rejeitado, ele que fez o bem a todos, foi rejeitado, humilhado. Nós vemos a sua fronte coroada, nós vemos o sangue escorrendo pela sua face e vemos ele pedindo água e recebendo vinagre e sofrendo naquela cruz, pendurado, ele dando a sua vida por suas ovelhas, pelo seu povo. E aí então nós vemos as densas trevas tomando o mundo, o terremoto, mortos surgindo, pois o Deus homem foi morto. Mas também nós vemos que ao terceiro dia ele ressuscita, ele é exaltado à destra do Pai na majestade. A graça de Deus se manifestou salvadora no mundo. A luz celestial brilhou em um mundo caído e mergulhado em trevas. A luz celestial finalmente abriu o caminho de escuridão e salvou, e está salvando, e continuará salvando pecadores para a glória de Deus Pai. Aquele que foi prometido finalmente veio, finalmente pisou na cabeça da serpente, esmagou e acabou e está desfazendo todas as suas obras e todos os seus intentos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele veio para salvar pecadores. E essa é a graça de Deus, em não dar aos pecadores o que eles mereciam. Em Deus não despejar toda a sua ira e toda a sua justiça sobre você, ao quebrar o primeiro mandamento da sua lei. Essa é a graça de Deus, salvadora, que se manifestou. E aí o texto continua, olhem comigo lá. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui nós temos diante de nós uma salvação que é espiritual e que é física. Não é só espiritual. Nós não somos gnósticos, nós não somos gregos que tinham ojeriza, né, que rejeitava a ideia de ter um corpo. Não, o corpo é matéria, é mal, não é essa a ideia. A nossa salvação é espiritual e ela é física. A nossa salvação vem de uma condição caída, vem de morte espiritual e vem de morte física. Nós seremos ressuscitados pela graça de Deus. Esse é o enfoque da salvação à luz do Novo Testamento. A graça de Deus veio resgatar o pecador do maior mal possível. O maior mal possível que você possa imaginar não é, ai, Deus me livrou do inferno. Isso é muito superficial. Ah, Deus me deu uma conta bancária boa. Como você é avarento. Ah, Deus está fazendo com que a minha vida caminhe bem. Como você é amante de si mesmo. O pior mal possível é Deus aplicar a sua justa e santa e amorosa justiça e eterna justiça sobre a sua cabeça. Esse é o maior mal possível. Porque quando nós falamos em salvação, nós também precisamos saber o que estamos dizendo. Nós somos salvos do quê? Do inferno? Nós somos salvos do quê? De uma condição de morte espiritual? Ah, você precisa crer em Jesus para ser salvo. Salvo do quê? Se eu estou bem. Salvo, meus irmãos, de Deus. Nós somos salvos de Deus. Por Deus e para Deus. Esse é o tríplice, a tríplice coluna, vamos colocar assim, as três colunas da salvação. Somos salvos de Deus, por Deus e para Deus. E aí a graça de Deus ela veio para dar esse maior benefício ao pior dos pecadores. Em vez de condenação, em vez de morte eterna, vida para a sua alma. E ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Efésios 2. É vida espiritual e é vida física. Porque haverá um momento em que nós não lidaremos mais com a morte. Nós ressuscitaremos, teremos corpo físico. Ressuscitaremos assim como nosso Senhor ressuscitou, assim como lemos na liturgia, que ele continua sendo plenamente Deus e plenamente homem. Se não for assim, toda a nossa salvação está comprometida. Toda ela. Mas há uma pergunta nesse texto, né? E tem inimigos do evangelho que gostam de usar essa expressãozinha aqui e fazer aplicações que são indevidas. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos
os homens. Alguns leem isso como sendo uma salvação universal. Onde, olha lá, tá vendo? Não é só para os eleitos coisa nenhuma. Não é só para o povo que Deus amou antes que houvesse mundo e predestinou para si. Não, 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 olha lá. Todos os homens. Mas, meus irmãos, eu estava comentando com a Chi, que bênção que é nós estudarmos as Escrituras assim, sequencialmente. Sabe por quê? Porque a gente não corre o risco de pegar esse texto e tirar do contexto, de isolar, como fazem, de maneira muito irresponsável. Porque esse texto jamais poderia estar sugerindo algo assim. Não é? Esse texto está dizendo que Deus salva todos os tipos de pessoas. E nós não precisamos fazer nenhuma ginástica aqui. É só nós olharmos o contexto. O que nós acabamos de ver, irmãos? Que na igreja há homens e mulheres, velhos e jovens, escravos e livres. Então a ideia é que na igreja há judeu, samaritano, grego, agora aqui com a gente, brasileiro, americano, angolano, venezuelano e etc. Rico e pobre, corintiano e são paulino. Vocês me permitem a brincadeira aqui, né? Palmeirense também, ou povo difícil de amar, viu? Ou só pela graça mesmo. Mas o ponto é esse. Quem são todos os homens no contexto? Todas aquelas classes de pessoas que foram ditas anteriormente. Então, nós não precisamos correr. Então, sim, a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, a todos os tipos de pessoas, todas as classes de pessoas, não é? E é por essas classes de pessoas que a igreja é formada. Olha aqui, ó. Como a nossa igreja é plural, né? Tem japonês, ninivita, japonês e ninivita, né? Tem nordestino, tem gente aqui do centro, tem Zona Leste Sítio, a maioria é Zona Leste Sítio, né? Que é outro país, eu fiquei sabendo aí, né? Estou descobrindo que Zona Leste é outro país dentro do Brasil. Pessoas de diversas etnias, cores e tudo mais, né? Então é nesse aspecto que a graça de Deus se manifesta salvadora a todas as pessoas. E eu vou mostrar a vocês no contexto como essa leitura universalista, ela é horrorosa e como ela distorce o que o texto diz de uma maneira assim muito perigosa, tá bom? Não pode ser a leitura desse texto, porque do contrário, necessariamente nós precisamos abraçar o universalismo. Eu vou demonstrar isso para vocês nesse texto, tá bom? Vamos aplicar aqui 3 breves aplicações. Na vida cristã, irmãos, tudo é pela graça. Tudo é movido pela graça por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é na força do nosso braço. Jesus foi quem conquistou todas as coisas. Nós não contribuímos com nada. Com absolutamente nada. Ah, mas eu não escolhi porque Ele, por sua graça soberana, agiu em você. Mas eu não tomei uma decisão porque Ele, pela sua graça soberana, fez o que você não poderia fazer. Você não queria, você não desejaria, você jamais buscou por isso. Do contrário, graça não seria graça. Deus faz uma coisinha ali e Ele deixa uma pequena parcela. É pequena parcela, mas eu faço. É graça do início ao fim. Graça do início ao fim. É tudo sobre a obra de Jesus Cristo por nós. Os méritos são dele, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração e todas as coisas pertencem somente a ele. E aqui, solos Cristos, não é? Ninguém pode dizer que é excluído do alcance da graça de Deus. Nenhuma pessoa, por mais pobre que ela seja, por mais difícil que ela seja, nenhuma pessoa pode dizer que está excluída do alcance da graça de Deus, pois todo tipo de pessoa, toda classe de pessoa tem essa graça disponível a ela. Notem, não são todos os homens indistintamente, ok? Não são todas as pessoas sem igual, individualmente cada ser humano, mas são todas as pessoas consideradas por sua classe social. É isso que o texto está dizendo para nós. E na exposição isso vai ficar mais claro, tá? Terceira aplicação para nós. Todos aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Deus devem viver uma vida piedosa que exalta ao Senhor, pois isso é fruto da graça. Aqui eu estou fazendo um link com a mensagem anterior, tá? Estou linkando a mensagem anterior com essa mensagem que explica e que exemplifica a razão de toda aquela vida piedosa lá. É pela graça de Deus. Segundo ponto, meus irmãos. A graça de Deus, a gloriosa graça de Deus,
se manifestou trazendo santificação ou barra educação. Versículo 12. E é aqui, bem aqui, onde o próprio texto ele restringe a aplicação da graça salvadora de Deus. O verbo principal aqui é esse verbo que aparece aqui no início do versículo 12, o educando-nos. Então, aqui está diante de você, pode sublinhar, fazer uma bolinha, alguma coisa aí, até pintar com lápis. Esse educar aqui, educando-nos, é o verbo principal de toda essa passagem aqui. É ele que norteia todas as coisas. Ele modifica a graça, por exemplo. Então, aqui, nós aprendemos que a graça de Deus, quando ela se manifesta salvadora, ela não só assim, ó, a graça se manifestou salvadora para todos vocês, agora se arrependam e creiam, porque a qualquer um pode ser aplicada essa graça, basta arrependimento e fé. Essa graça, quando ela se manifesta, ela não fica ociosa, ela não fica parada, ela faz algo, ela tem um efeito. Ela não se manifesta e fica lá, tô esperando alguém vir aqui até mim e tudo mais. Ela educa. A graça salvadora de Deus, ela educa. Olha lá, ó, educando-nos para quê? Tá? Educando-nos para quê? Então, essa é a primeira razão, porque uma leitura universalista deve ser evitada. Porque assim, se essa graça de Deus salvadora, ela se manifesta de maneira indistinta a todas as pessoas, eu preciso assumir algo. Todas as pessoas estão sendo educadas para um determinado fim que a gente vai ver qual é. Se não está, tem alguma coisa errada. Esse texto aqui, eu preciso torcer o texto. Porque ele diz exatamente isso. Que onde a graça salvadora de Deus se manifesta, ela realiza uma obra. Onde ela toca, ela realiza uma obra. Ela educa. Vamos ver o que é isso? Sabe aquela palavrinha que a gente gosta de usar, às vezes, para quem trabalha com ensino, pedagogia, pedagogo e tudo mais? Aqui a palavrinha grega é a forma verbal do substantivo paideia, né, que dá a ideia de instrução, de disciplina, daí que vem pedagogo, pedagogia e tudo mais. Aqui é a forma verbal dela. A graça salvadora, ela educa. O que significa? Significa que ela disciplina. Que a graça salvadora, quando ela se manifesta, se ela está disponível a todos os homens, ela tem que estar fazendo isso a todos os homens. Que é o que o texto diz. Ela instrui, disciplina. É como pegar uma criança, um dos nossos filhos, e seguir ali, ó, dia após dia, disciplinando, educando, moldando, formando o caráter até que ela seja alguém, um cidadão que possa viver em sociedade. Essa é a ideia. Então, a graça de Deus, ela educa, ela instrui. Ela tem esse sentido de um professor que pega, então, uma criança, um pai, né, que é um professor por excelência, obviamente, por vocação, mãe, pai, pega essa criança e está ali, ó, educando diariamente, arrumando, sabe? Moldando o caráter. Olha, isso aqui não, aquilo não, vem pra cá, é assim, é assado. É isso que a graça faz. A pergunta que eu faço é, a graça está fazendo isso com todo mundo? A graça salvadora faz isso com todo mundo? Vamos sair ali, no metrô, e conversar com algumas pessoas e ver se a graça de Deus salvadora está educando aquelas pessoas? Portanto, uma leitura universalista desse texto, meus irmãos, deve ser rejeitada. É uma loucura ler esse texto assim. Eu só consigo ler assim se eu isolar do seu contexto, que é o que muitos inimigos da graça de Deus fazem. Como que essa graça educa? Meus irmãos, aqui é muito rico. Olha, eu lutei, falei com a Xi, acho que eu vou dividir esse sermão em 2, 3 partes. Não, mas vai dar certo, eu vou tentar resumir aqui. Enfim, tá? Se eu extrapolar um pouquinho do tempo, daquele tempo que vocês já me dão, eu peço perdão a vocês, tá? Mas se eu quebrasse o sermão aqui, não ia ter o impacto que ele tem. Ele completo, a exposição completa, sabe? E foi o que eu senti quando eu fiz isso na semana passada, mas eu tive que fazer, senão eu tinha ficado 3 horas aqui, né? Mas eu não cortei em partes, tá? Vou me esforçar aqui para seguir. Eu já estou perdendo tempo explicando, mas eu preciso explicar, porque pode ser que eu passe do tempo, os irmãos têm que saber, tá bom? Então, como que essa graça educa, irmãos? Prestem bem atenção, tá? Ó, ela educa ensinando. Ela educa disciplinando. Ela educa aconselhando, ela educa confortando, ela educa incentivando a um viver piedoso, ela educa guiando, ela educa convencendo. Eu tive que parar aqui, eu coloquei etc. no esboço. Parei aqui, que senão a gente vai embora. Só para vocês verem que a graça de Deus, quando ela se manifesta,
ela se manifesta de maneira ativa, ela tem uma obra que ela realiza. Ela educa, ela santifica. Mas vocês notaram que o texto, ele diz assim, ó, educando-nos para quê? Lembram que no sermão da semana passada eu dei a dica para vocês, não sei se vocês fizeram o exercício de casa, de ver quantas vezes o para quê aparece aqui em Tito 1 e 2, porque agora a gente vai mexer com isso. E é mais uma razão porque nós precisamos rejeitar essa leitura universalista desse texto. Veja, para quê? Essa palavrinha, essa conjunção que aparece aqui, pode não parecer nada, né? Você lê ali, graça salvadora e para quê, aí você passa rapidinho por essa expressão. Mas lembre que cada palavrinha da Escritura ela é inspirada, é uma inspiração verbal que nós sustentamos. Então, cada palavrinha que foi colocada aqui, Deus inspirou, ela não está aqui por um acaso. Então, essa expressãozinha, para que ou a fim de, ela aparece até aqui, tá? Eu desconsiderei o capítulo 3, que ela aparece lá também, mas até aqui ela aparece 9 vezes. Eu estou preparando vocês para quando a gente for falar sobre expiação daqui a pouquinho, tá? Ela aparece aqui, essa palavrinha aparece 9 vezes. Eu quero que vocês vejam como que ela é usada. Eu vou ler os textos aqui. Vejam como que essa palavrinha é usada, esse para quê, essa conjunção, ó. Ela aparece lá em 1:5, Tito 1:5. Eu não vou ler todo o versículo, tá? Alguns eu vou ler todo porque eu preciso, outros só uma parte. Então, se eu cortar, comer alguma coisinha aqui é de propósito. Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas. Prestem atenção de que alguma coisa é feita, alguma coisa é realizada, alguma ordem é dada, alguma coisa é feita e tem uma finalidade. Alguma coisa não é feita e tá bom, eu fiz e acabou. Não. Essa expressãozinha mostra que quando alguma coisa é feita e ela vem na sequência, ela dá a finalidade, o propósito daquilo. Então, ó, Paulo deixou o Tito em Creta para que tinha um objetivo. Pusesses as coisas em ordem. Tito 1:9. Sobre os presbíteros. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que, ou para que, tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, e aí eu cortei o texto. Tito 1:13. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. 2:4. A fim de, as mulheres mais velhas, né, devem ser boas mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e seus filhos. Tito 2:5. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. 2:8. Linguagem sadia e irrepreensível. Lembra um jovem pastor, como ele deve cuidar com a sua fala? Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado quando ele vier acusar. 2:10. Os escravos não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de, ou para que, para ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. 2:12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. A gente daqui a pouquinho vê isso. E 2:14. Aqui, muita atenção, olha só. O qual a si mesmo se deu por nós, o Senhor Jesus, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Segura aí, a gente já volta a isso. Vamos agora, com isso em mente, a gente avança, tá bom? Lembram que algo é feito, e quando essa expressãozinha é usada em Tito, ela sempre mostra que há uma finalidade que vai ser concluída e aplicada, ok? Então vamos avançar. A graça de Deus, ela educando-nos, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. E aqui nós encontramos dois sentidos, um negativo e um positivo. O sentido negativo aqui, o de renegar, esse é um verbo muito importante aqui. Quando a graça de Deus, ela manifesta-se em nós e ela nos educa, quando nós somos regenerados, nascidos de novo pela graça, algo acontece no coração do crente. Algo interno ocorre no coração do crente.
Não é mais assim, eu não vou fazer aquilo porque, puxa vida, eu recebi uma boa educação dos meus pais. E eu sei que se eu fizer aquilo, eles souberem, eles vão se entristecer. Ou, puxa vida, né? Eu aprendi que Deus odeia o pecado e aquilo ali é o pecado. Não é mais esse olhar. O olhar agora é: eu tenho repulsa por aquilo. Eu tenho um santo ódio por aquilo. Eu rejeito. A ideia de renegar aqui é recusar algo ou alguém. É como se eu fosse cumprimentar a sua mão e você virasse as costas e saísse andando. Você rejeitou o meu aperto de mão. Essa é a ideia. Você renega, você agora odeia, você coloca limite. E é um limite especialmente de se entregar a algum prazer pecaminoso. Porque a graça de Deus agora está educando você. Ela está mostrando para você que aquilo que antes era normal não é mais normal. Você agora não está mais em trevas. Então a graça de Deus, internamente agindo em você por ação soberana do Espírito, vai mostrar, vai educar você a rejeitar aquilo. Naturalmente o seu coração terá repulsa por aquelas coisas. Você vai rejeitar aquelas coisas. Aquilo que antes você amava, agora você trabalha por reforma. Agora você trabalha para afastar de você. Agora você trabalha porque você sabe que isso ofende a graça de Deus, que se manifestou salvadora por você. Que te livrou dessas coisas. Então agora você tem um desejo profundo, inexplicável. É um desejo profundo e inexplicável de agradar ao Senhor. De desejar se conformar a Ele. Incontrolável. Porque agora você o ama. Você não está mais morto em delitos e pecados. Agora o seu coração pertence àquele rei soberano que comprou. E aí daqui a pouquinho a gente vai olhar as implicações disso. Então é isso que significa renegar. Então agora você rejeita o quê? Impiedade e paixões mundanas. Em outras palavras, aqui, impiedade é o oposto de piedade. Impiedade é falta de respeito para com o Senhor, idolatria, negligência em viver e considerar a palavra dele para a sua vida. Isso é impiedade. Paixões mundanas, afeições carnais, alguém sem moderação, sem temperança, alguém que é guiado pela barriga, alguém que é guiado pelos seus desejos e pelas suas vontades, alguém que é escravo do pecado. Então, vejam que interessante, a graça ela educa nesse aspecto. A você, ela vem educar para quê? Até a finalidade da educação dela. Ela age no seu coração para que você rejeite os pecados. Então, o que são essas coisas de maneira resumida, né? Essa impiedade, paixões mundanas, é totalmente o oposto daquilo que nós vimos. Como os falsos mestres estavam vivendo, como os falsos crentes vivem, como os pagãos vivem. Mas, para deixar isso mais claro para você e para mim, Gálatas 5, do 19 ao 21, quando fala das obras da carne, resume bem o que é isso aqui. Não esgota, isso aqui tem mais coisa, mas resume bem. Olha só. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Irmãos, nós precisamos lembrar de uma coisa. A graça de Deus, ela nos educa a rejeitar esses pecados, mas tem um local muito específico onde essa graça age de uma maneira mais, vou colocar poderosa, mas onde ela age de uma maneira mais evidente. Quem chuta onde é? Onde a graça de Deus age de uma maneira mais abrangente para nos educar? Quem chuta? Ninguém chuta? Na igreja local, irmãos. Na igreja local. É na igreja local onde a luz do Evangelho, a exposição do Evangelho, o modo de nos relacionarmos, onde os nossos pecados vêm à tona. É o irmãozinho mais chato. É o irmãozinho soberbo que está lutando com essas coisas. É o irmãozinho perfeccionista. É o irmãozinho mentiroso. É aquele soberbo de tal forma
que têm dificuldade em pedir perdão para os outros. Não estou dizendo que essas pessoas não são crentes, não estou dizendo que elas não sejam crentes. Elas estão sendo educadas pela graça. Então, nós, como crentes em Cristo Jesus, não deveríamos ficar tão horrorizados quando um irmão peca contra nós. Se eu nunca pequei contra você, vai acontecer. Cedo ou tarde vai acontecer. Porque eu também estou sendo educado pela graça. E é por isso que nós precisamos da graça do Senhor, do Evangelho do Senhor, para nortear como que agimos assim. Como é que eu lido com o comportamento do irmão, que é meu irmão em Cristo e que pecou? Como é que eu lido com isso? É na igreja local onde nós estamos sendo Irmão, olha, vem cá, irmão. Olha, eu vi você assim, assado. Irmão, não deve ser assim. Você pecou. Você deve se arrepender dos seus pecados. É assim. Ah, não, mas eu amo tanto aquele irmão que eu vou deixar ele caminhar no pecado dele sozinho. Isso não é amor. Ah, eu amo tanto aquele irmão que eu vou evitar conflito com ele. Isso não é amor. Essa é uma maneira mundana de agir. Mas, quando nós sabemos que a graça de Deus nos educa, e é no contexto da igreja local onde nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, onde o ferro vai afiando o ferro, nós não ficamos tão escandalizados. Pelo contrário, nós somos chamados ao crescimento, à maturidade, a lidar com as coisas segundo o Evangelho da Graça. E aí nós vemos também aqui um sentido positivo dessa educação, que é para, olha lá o texto, ó, rejeitando na impiedade as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Em sentido positivo, a graça nos educa para que, rejeitando os pecados, vivamos neste mundo, nesta era, até a segunda vinda do Senhor, uma vida transformada pela graça. Resumidamente é isso. É uma vida que é transformada em um relacionamento comigo mesmo, onde agora eu tenho domínio sobre as minhas afeições, eu não sou mais descontrolado, dado aos pecados, porque eu não sou mais escravo do pecado. Ainda que eu tenha deslizes, ainda que eu caia, mas eu não sou mais eu não tenho mais algemas. O império das trevas não está mais fazendo o que quer da minha vida, porque eu fui liberto pela graça. Agora eu luto contra o pecado para a glória de Deus. Então agora eu tenho um domínio, esses desejos, esses impulsos são controlados pela graça. Para com o meu próximo. Nessa beleza do relacionamento na igreja, onde nós temos pessoas que vêm de diversos lugares, onde Deus está trabalhando na vida de cada uma delas, nós temos relacionamentos nutridos pelo amor, nutridos pela graça, nutridos pela santidade, porque a graça está nos educando. Nós não podemos perder isso de vista. E a graça, meus irmãos, ela é a fonte de tudo isso. E agora também, nesse sentido positivo, a graça nutre na nossa vida. Nós temos um relacionamento agora para com Deus distinto. Nós amamos a Deus. Nós temos devoção verdadeira agora. Nós não vamos simplesmente para a igreja para cumprir tabela, porque, senão na manhã, segunda-feira, na terça, no máximo na quarta, lá vem o Léo, o André mandar mensagem para o irmão. Cadê você, irmão? Sentimos sua falta. E quando a gente fala isso, não é por mero formalismo, não, irmãos. É porque nós amamos vocês. Nós estamos pactuados, nós estamos em aliança. Não é? Então nós nos importamos com a vida dos irmãos. Queremos saber o que os irmãos estão fazendo no dia do Senhor, né? E nos colocar à disposição se algo aconteceu, se os irmãos precisam ser socorridos ou algo dessa natureza. Então, um fervor verdadeiro pelo Senhor. Não é mais assim, eu vou lá só para cumprir tabela, sabe? Para evitar mensagem chata lá do Léo. Não. Eu estou lá porque eu amo os meus irmãos. Eu estou lá na comunhão, no amigo secreto. Sei que alguns não foram, né? Não estou criticando quem não foi, não é esse o ponto, tá? Só ilustração. Eu estou nos... Pronto, vou abrir. Eu estou nos eventos da igreja porque eu amo a comunhão com os meus irmãos. Eu estava triste, eu estava irado, eu estava bravo. E aí, de repente, eu não sei o que aconteceu. Eu lá na comunhão dos irmãos me perdi. Não estou mais irado, não estou mais bravo. A graça de Deus educando o seu coração, a nossa alma, fortalecendo a nossa igreja. Notem, irmãos, é a graça de Deus mergulhado sobre... A gente mergulhado na graça de Deus, encharcado da graça de Deus. É graça do início do fim, e no fim. Aqui está a fonte, a origem de toda transformação na vida cristã. A graça soberana de Deus. Se não é a graça soberana de Deus, como será pesada a vida cristã? Como será chata a vida cristã? Irmão, pare de fazer isso. Eu não consigo.
Irmão, seja mais disciplinado, acorde mais cedo, coloque mais força. Afinal de contas, depende de você. Quem reconhece essa voz? O legalista falando. O legalista sempre coloca um peso sobre você. É você, é você, é você. Não estou dizendo que nós não temos responsabilidades, né? Nossa confissão de fé diz, inclusive, que nós devemos nos esforçar em fazer bom uso dos meios da graça para que nós cresçamos. Mas o ponto é que a questão aqui é o que Cristo fez por mim, o que a graça soberana está fazendo por mim. Eu devo, portanto, me entregar à graça, mais graça de Deus, me entregar mais ao Senhor. Porque é aqui onde toda transformação vai acontecer. Se você pensa, por exemplo, que ser cristão é ler a Bíblia, é orar, é jejuar, é no domingo estar na igreja, é participar da mesa do Senhor e etc., você tem alguns lampejos do que é ser cristão. Alguns lampejos. Porque isso faz parte da vida cristã. Mas você ainda não sabe o que é a fé cristã de verdade. Você está meramente se apegando a coisas externas, enquanto o seu coração não nutre uma verdadeira afeição por Jesus Cristo. Enquanto o seu coração não estiver verdadeiramente soterrado, mergulhado na graça de Deus, você será um legalista. Em que você se apegará somente àquilo que é externo. Quando você pecar, você verá aquilo apenas como um mero erro. Poxa, é verdade, eu tenho que melhorar essa área na minha vida, eu estou muito relaxado aqui. Mas o seu coração não sangrará. Me permita aqui o pleonasmo, né? Ilustração dramática e poética. O seu coração não sangrará porque você está, ao pecar, cuspindo na graça de Deus que veio até você e te transformou, ou está transformando você. Vamos avançar, meus irmãos. Uma aplicação rápida a nós. Pare agora de tentar mortificar pecados na força do seu braço. Pare de tentar mortificar pecados simplesmente olhando para hábitos ruins. Eu preciso mudar esses hábitos. Não. Pare de fazer isso. Você mortifica pecados com a graça de Deus. Ela é quem educa em santidade. Então é a ela que nós devemos recorrer. É a ela, antes de tudo, Senhor, me instrua com a tua graça, Senhor. Me eduque com a tua graça. Senhor, pela tua graça, me ajude, me eduque, me dê consciência de pecado, me dê horror pelo pecado. É assim que nós oramos. Senhor, me dê sua graça para que eu possa viver para o Senhor. É assim que nós oramos. Avançando, meus irmãos. Terceiro ponto e último. O título do nosso sermão é A Manifestação Gloriosa da Graça de Deus. E nós estamos vendo como somente pela graça de Deus, somente a graça de Deus pode salvar pecadores, santificar pecadores e trazer esperança a pecadores. E agora, portanto, o terceiro ponto que nós vamos ver é que essa graça se manifestou trazendo esperança a nós. E nós vamos considerar agora os versículos de 13 a 15. Salvos e santificados, sendo educados pela graça, agora vivemos nessa era com uma bendita esperança. E agora eu quero que você olhe o versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Irmãos, agora, alcançados pela graça, sendo os melhores alunos desse pedagogo, desse professor, da graça de Deus nos educando, nos disciplinando, agora nós não olhamos apenas para o passado. Nós não olhamos apenas para o presente. Nós também olhamos para o futuro. Mas nós não só olhamos para o futuro, esperando alguns eventos acontecerem, mas nós olhamos para o futuro sabendo que coisas estão asseguradas para nós. Que coisas vão acontecer
e estão asseguradas a você pessoalmente como alguém que foi alvo dessa graça salvadora de Deus. Não é só para o povo da aliança, para a igreja de Jesus Cristo, mas para você pessoalmente. Sabe, uma coisa, pegando um gancho na conversa que eu estava tendo com os pais da Bia ontem, com a Bia, né? Uma coisa é você dizer assim que Jesus Cristo salva pecadores. Crê em Jesus Cristo e você vai ser salvo. Jesus é Senhor e Salvador. Ele faz isso. Outra coisa completamente diferente é você olhar para o Evangelho e dizer assim, Jesus é o meu Salvador, pessoal. Ele é o meu Senhor. Ele me comprou. Eu pertenço a Ele e Ele pertence a mim. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Meus irmãos, agora, olhando para o versículo 13, nós não mais estamos contemplando a manifestação, a encarnação do Senhor Jesus. Nós não estamos agora contemplando a educação da graça. Nós estamos agora contemplando a segunda vinda do Senhor Jesus. E essa segunda vinda não é mais uma manifestação da graça, é uma manifestação da glória. Não sei se você reparou isso no texto. A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, sim, vivemos uma vida piedosa aqui, vivemos. Vivemos uma vida sendo educados e crescendo em santificação na justiça? Sim, vivemos. Essa é uma vida gloriosa? Sim, é uma vida gloriosa. Essa é a vida eterna que já começou? É a vida eterna que já começou. Mas nós esperamos a bendita esperança em que, na manifestação gloriosa do nosso Rei Jesus Cristo, há uma vida maior, uma vida superior que nos aguarda. E nós fitamos os olhos nessa vida. É uma vida sem pecado, é uma vida sem choro, é uma vida sem dor, é uma vida onde nós aguardamos a consumação de todas as coisas, onde o nosso Senhor virá em glória e com grande poder, e será poderosamente glorioso, grandioso, a manifestação do Todo-Poderoso Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Rei, o nosso cabeça federal, vindo nas nuvens, vindo para o seu povo, vindo para consumir todas as coisas. E, meus irmãos, essa bendita esperança é uma bendita esperança que tem a obra de Jesus Cristo como fundamento. Veja como nós estamos mergulhados na graça de Deus, e não existe graça de Deus sem o Senhor Jesus. É impossível pensarmos em graça de Deus sem a bendita pessoa do Senhor Jesus. E agora eu quero que você olhe comigo o versículo 14, onde nós lemos assim: o qual a si mesmo se deu por nós. Olha lá o que vai aparecer agora. A fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, os eleitos de Deus serão santificados. Os eleitos de Deus, irmãos, serão fortalecidos. A graça de Deus educará os eleitos de Deus. Olha o texto comigo. Jesus se entregou por seu povo, um povo exclusivamente seu, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo. Por isso que a educação da graça é eficaz. Por isso que a obra de Cristo, a morte de Cristo é eficaz. Porque ele morre, ele se entrega não para fazer uma pessoa salvável. Você deve ter ouvido isso por aí, né? Jesus morre por todo mundo, Jesus se entrega por todo mundo para fazer as pessoas salváveis. E se elas quiserem agora serem salvas, basta que elas creiam, porque Jesus já morreu por todas elas. Irmãos, isso é uma mentira sem igual. Jesus não se entregou por todas as pessoas do mundo. Jesus não morreu por todas as pessoas do mundo. Ele morreu com fins claros. Ele não veio para simplesmente fazer as pessoas salváveis. Ele veio para buscar, ele veio para salvar, ele se entregou pelo seu povo, ele se entregou pelas suas ovelhas, e o objetivo no texto é claro, para nos remir de toda a iniquidade. E aqui também nós temos dois sentidos, um negativo e um positivo. O sentido negativo aqui, primeiro, remir. Remir aqui significa libertar. Libertar uma pessoa que foi capturada, uma pessoa, como diz Colossenses 1, do 13 em diante, uma pessoa que é escrava do império das trevas,
Ou Efésios 2, está morta em delito e pecado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, seguindo os princípios, as filosofias, as ideologias de Satanás. O que Satanás ensina para a família, você estava lá seguindo. O que Satanás ensina sobre a educação dos filhos, você estava lá seguindo. O que Satanás ensina sobre relação entre marido e esposa, você estava lá seguindo. O que Satanás ensina sobre casamento, sobre relação sexual, sobre adolescência, sobre como viver nesse mundo, você estava lá seguindo. Por quê? Você estava morto em seus delitos e pecados, escravo do pecado, vendido ao pecado. A sua vontade era escrava, você amava essas coisas. Você não queria nunca a vida do Senhor. E aí, então, o Senhor se entrega para remir, ele não tenta libertar. O Senhor Jesus não tenta, ele nunca é frustrado. Ele não tenta fazer uma coisa, ele não consegue. O texto diz, ele se deu a fim de. Aqueles exemplos que eu dei a vocês, preparando para esse momento do sermão, o a fim de, para ser diferente disso, nós precisaríamos de pelo menos um exemplo, pelo menos um, para ser bondoso, tá? Pelo menos um exemplo, até aqui, de que quando alguma coisa acontece e nós temos esse a fim de, o que vem depois não é uma consequência necessária, porque não era o objetivo daquilo. Nós não temos nada disso. Tudo que é feito antes e que tem um a fim de, mostra um objetivo claro e estabelecido, que é cumprido e que será cumprido. Então Jesus ele se entrega com esse objetivo, como o texto nos diz, de remir. Então ele vai trazer, sim, libertação. Ele se entrega por isso, e é por isso que nós encontramos diversos textos na Escritura mostrando a eficácia da obra de Cristo. Nós éramos, portanto, escravos e agora fomos libertos. E ele não só se entregou por nós, mas ele se fez maldito em nosso lugar, ele morreu em nosso lugar. Significa que quando Jesus Cristo morre pelo seu povo eleito, ele está substituindo cada um de vocês. É aquilo que nós chamamos de substituição penal. Jesus morre por cada um de vocês, conhecendo cada um de vocês, amando cada um de vocês e amando até o fim. E aí então cabe à pessoa bendita do Espírito aplicar isso que Jesus Cristo conquistou. E não é à toa que, vejam o paralelo que há entre a educação da graça no versículo 12 e a obra de Jesus Cristo no versículo 14. Versículo 14 diz, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Versículo 12, sobre a educação da graça. Educando-nos para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Toda a iniquidade. Vocês estão vendo? A obra de Jesus Cristo, a graça soberana de Deus, a ação do Espírito, Deus o Pai sendo glorificado, todo o ser de Deus envolvido para salvar o seu povo. E agora nós vemos o aspecto positivo, que é purificar para si um povo. Ainda ali no versículo 14, nós vemos lá, ó, e remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo todo o mundo, todas as pessoas, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Se Jesus Cristo morreu para produzir um povo assim, eu pergunto, todos os seres humanos, nesse momento, são povo exclusivamente do Senhor, zeloso de boas obras? Se uma pessoa morreu sem estar descrita nesses termos aqui, significa que a obra de Jesus Cristo falhou. Que ele tinha um objetivo e ele não cumpriu. E nós sabemos que nós nem precisamos. O próprio contexto nos diz que ele verdadeiramente purifica um povo para si. E a sua graça, veja novamente o paralelo, ó. Versículo 14, que vamos ler. Para purificar para si um povo, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Agora olha o sentido positivo lá do versículo 12, ó. Educando-nos para que, renegadas as impiedades, vivamos no mundo, no presente século, sensata, justa e piedosamente. Vivendo de maneira sensata e justa e piedosamente, o que está acontecendo? Nós temos um povo zeloso de boas obras. Um povo piedoso. Um povo que mostra que a obra de Jesus Cristo é verdadeira e ela é eficaz. E que o nosso Redentor nunca perdeu nenhuma batalha. Se Davi foi um glorioso rei, não é? Grande campeão de Israel, e era um tipo de Jesus Cristo, que dirá então a realidade, a pessoa bendita, campeã, o nosso Salvador, o nosso Redentor Jesus, também que não conhece derrota. Quem salvou, meus irmãos, quem é salvo de Deus, por Deus e para Deus.
Você, remido por Jesus Cristo, pertence a Ele. É exclusivo dele. De mais ninguém. Você pertence ao Senhor Jesus. E vejam, alguns outros textos apenas, eu peguei 2 textos para ilustrar isso, nós já estamos caminhando para o final. Mateus 26 e Apocalipse 5. Mateus 26, de 27 a 28, para reforçar essa ideia, tá? Daqui a pouquinho nós vamos tomar da ceia, e o contexto é esse. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue derramado em favor de muitos. Olha o objetivo, para remissão de pecados. Ele morre com esse objetivo, irmãos. A morte de Cristo verdadeiramente redime pecadores, realmente salva e liberta pecadores. Vejam Apocalipse 5, de 8 a 10. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, preste atenção aqui, ó, foste morto, e com o teu sangue compraste. Jesus comprou com o seu sangue. Ele não tentou comprar, ele comprou eficazmente. Ele comprou, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele comprou pessoas de todas as classes, de todas as etnias. E o versículo 10, irmãos. E para o nosso Deus os constituíste. Notem bem isso aqui, ó. Quem Jesus comprou, por quem ele derramou o seu sangue, os constituíste reino. E que é isso? Remissão. Eles foram libertos do império das trevas, agora eles fazem parte do reino da maravilhosa luz de Deus. Então o Senhor fará deles reino e sacerdotes. O que significa isso? Purificação. Serão purificados, serão limpos e reinarão sobre a terra. Irmãos, por quem Jesus Cristo morreu, essas coisas vão acontecer. É o que o texto diz. Se ele morre por toda e cada pessoa do mundo, a única coisa que nos resta é dizer que, no final das contas, todos serão constituídos reino e todos serão feitos sacerdotes, porque todos foram comprados, ele derramou seu sangue por todos. Notem a loucura disso. Portanto, devemos rejeitar essa leitura como herética, que nos conduz à heresia séria, chamada universalismo, onde todos, e alguns até dizem, pasmem, alguns até dizem que quando Jesus morre, ele morre pelo diabo também, por Satanás. E aí alguns interpretam que Satanás vai ser salvo no final, à luz do que nós vemos na Escritura. Pasmem, tem gente por aí dizendo que é possível ser salvo sem revelação especial. Tem gente por aí dizendo que é possível você ser salvo no último dia pela revelação geral. Você não precisa conhecer Jesus Cristo como um salvador pessoal. Implicações disso aqui, de dizer que Jesus morreu por todas e cada pessoa do mundo. Cada pessoa que já existiu. Jesus morreu por Caim, uma vez que ele morre por todos, mas a Escritura claramente diz que ele é filho do maligno. Ele morre por Esaú, uma vez que a Escritura claramente diz que Deus o rejeitou. E assim sucessivamente. E a obra de Jesus Cristo é uma obra que falha, portanto, nessa leitura. Mas, meus irmãos, não é assim. Não é assim nesse texto, não é assim em nenhum outro texto, não é assim na Escritura. Jesus Cristo comprou um povo com o seu sangue precioso. Jesus Cristo comprou um povo, pessoas compostas de todas as partes do mundo, de todas as classes, dos piores dos pecadores. E esse povo será eficazmente purificado. Esse povo será eficazmente educado pela graça. Esse povo será regenerado. Porque Jesus Cristo, meus irmãos, derramou o seu sangue. E foi para isso que o seu corpo foi moído e rasgado, como veremos em breve. Foi para isso que ele ressuscitou. Para justificar um povo exclusivamente seu e de boas obras.
Vamos à nossa aplicação final e às considerações. Irmãos, à luz disso, não tem outra resposta que nós podemos dar ao Senhor, senão oferecer a Ele toda a nossa vida como expressão de gratidão ao que Ele fez por nós. Eu não vou servir ao Senhor porque eu vou ganhar alguma coisa em troca. Eu não vou servir ao Senhor porque eu vou casar, porque eu vou ter filhos, porque isso. Não. Eu vou servir ao Senhor porque eu estava morto. Eu merecia condenação. Eu era o pior dos pecadores, o mais sujo, o mais desprezível. Mas eu recebi graça. O Senhor não me esmagou. O Senhor não me matou. O Senhor não me triturou quando eu merecia. Mas Ele mesmo se fez maldito. Ele mesmo triturou. Ele se entregou. Para que pudesse salvar esse povo que Ele amou. Antes que houvesse mundo. Por sua graça soberana. Irmãos, não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. Simplesmente, Senhor, estou aqui. Faça o que o Senhor quiser. Muito obrigado por ter feito essa maravilhosa obra em meu coração. Pela sua maravilhosa graça que veio a mim. Senhor, eu sou seu. Faça de mim o que o Senhor quiser. Que eu viva para a tua glória. Irmãos, que essa seja a nossa oração. Que essa seja a nossa oração. E aí, finalizando, o versículo 15, Paulo diz assim para Tito: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Tito, por chamamento divino, tinha autoridade divina. A evidência disso é a fidelidade a essas verdades do Evangelho. Não negociava o Evangelho para agradar as pessoas. Essa é a evidência de alguém que Deus chamou e que tem autoridade divina para proclamar o Evangelho da graça. Essas pessoas não devem ser desprezadas. O oposto é verdadeiro. Alguém que não é fiel ao Evangelho da graça e que dá evidências pela sua fidelidade ao ensino das Escrituras deve ser desprezado. Deve ser silenciado. Não deve ser ouvido. Irmãos, então, as nossas considerações finais. O que nós vimos até aqui? Que somente a graça, a gloriosa graça de Deus pode salvar pecadores. Somente a graça de Deus pode santificar pecadores, somente a graça de Deus pode dar esperança verdadeira a pecadores. E nós vimos que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, trazendo santificação e trazendo verdadeira esperança. Firme fundamento das nossas almas. Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus agora. Pai gracioso, te louvamos, Senhor, por tamanha graça que nos alcançou no teu Filho Jesus. Te louvamos por essa maravilhosa graça salvadora. Te louvamos por essa maravilhosa graça santificadora. Te louvamos por essa maravilhosa e graciosa esperança que tem fundamento na obra eficaz e perfeita do teu Filho Jesus. E é nele, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.